Fala pessoal, tudo bem? Hoje temos aqui Moondrop SSR, um fone muito aclamado ali no mundo audiófilo. Muitos consideram ele muito parecido com fones exclusivos do mundo audiófilo e que é bem diferenciado. Eu diria que é um fone onde os fracos não têm vez e tem dois sentidos essa frase. Então vamos lá conhecer esse fone? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Thiago Oliveira, essa página aqui é o Amazing Bases Brasil, aqui a gente fala sobre fones. Esse fone aqui foi enviado para mim pela Yao Tiger, que é uma loja bastante interessante lá do AliExpress. Eles trabalham com alguns fones assim, fones caros, hein? Tem fones de quase 3 mil dólares lá e eles entregam no mundo inteiro, muito legal a loja. Eles me mandaram com um desconto especial, né? Não me mandaram grátis, mas para não ficar tomando muito tempo de vocês aqui, entra nesse vídeo aqui que eu falei do like. Ou também coloca aqui no KZDQ6 que no final do vídeo tem lá passo a passo de como você pedir esse desconto, só falar que veio pelo Amazing Bases e eles vão conseguir um desconto legal para vocês lá. Ele vem nessa caixinha aqui, que tanto esse quanto o outro aqui, que é o SSP, que também vai ter vídeo aqui. Se acalme que eu tenho que editar um vídeo por vez. Mas eles vêm aqui com desenho, né, dessa menininha aqui, que é um mangá. Eu confesso para vocês, sou totalmente por fora do que são animes. Eu, quando era pequeno, eu gostava de ouvir rádio. Sim, eu ouvia rádio AM, ondas curtas, ondas médias, 49 metros, 32 metros, ZY, que eram as frequências, né? ZYM, ZYJ. Eu me amarrava nisso, tinha os radinhos velhos assim que eu construía antena, colocava em cima da casa. Então eu ouvia tanto cada rádio do mundo, mas não era muito ligado em desenhos e animes. Então desculpe, só vou falar que é um mangá, né? Porque me falaram, mas eu não tenho muita referência dos animes não. Quanto aos dados técnicos deles aqui, até vou mostrar para vocês, a parte de trás da caixa, ele mostra, né, a frequência, que isso é bem legal, é bem interessante que os fones venham mostrando o gráfico de frequências. Ele tem uma resposta de frequência de 20 Hz a 20 mil Hz e uma impedância de 16 ohms a 1 kHz. Isso aqui é interessante porque você vê e fala assim, é 16, então ele roda muito bem no celular. Não. Depois ele vem com um cabo, né, que esse cabo é de 2 pins de 0,78 e também acompanha uma bolsinha, que é essa bolsinha aqui. Quanto ao cabo dele, é um cabo bem legal, é um cabo que ele desliza muito bem, ele não é um cabo que enrola, então gostei pra caramba. Ele não tem um isolamento muito grande, quando coloca aqui no ouvido, ele caixa bem, né? Caixa muito bem, só que ele não isola muito bem. E ele também te dá uma sensação, quando você vem de outros fones, principalmente os fones ali que tem um pouquinho mais de grave, ou até mesmo um fones ali neutro ou um neutro Harman, que ele tem um pouquinho mais de grave, quando você coloca ele no ouvido e você solta a música, você tem a sensação que o fone não está bem colocado. E eu tive essa sensação várias vezes, eu falei, cara, mas esse fone não está bem colocado, não estou sentindo grave. E apertava e tava quase esse aqui saindo desse lado e esse saindo aqui de tanto apertar. Depois eu fui entender que não era assim, porque o que acontece nos fones, né, é um problema nos in-ears, que se você não coloca muito bem, você perde as frequências graves. Então você já tem na cabeça isso, e o tempo todo você fica querendo apertar, e na realidade ele não é um fone que tem grave, então ele é um fone muito direcionado ali para o neutro, não um neutro reto, né? Você pode ver aqui no gráfico que ele não é assim, porque não existe fones assim, fones extremamente retos, uma sonoridade horrível, você precisa mexer um pouquinho ali, mas ele é muito voltado para quem é audiófilo. Ele é bem difícil de mover, se você coloca ele no celular, ele vai rodar, você coloca no máximo e você sente que ainda tá faltando volume. Até vou colocar aqui, ó. Vou colocar ele no máximo, talvez até tá vazando um pouquinho aqui. Vou tentar não gritar. Mas eu sinto que ele não tá no máximo. Poderia subir um pouquinho mais. Porém, quando você coloca ele através de um DAC, ele já ajuda bastante, né? E vamos lá, entrando próximo ao som. Quando eu coloquei ele não me gerou muita expectativa. Porque tinha chegado alguns fones para mim, aí eu testei alguns outros assim que tinham um grave um pouquinho mais forte. Quando eu peguei ele, eu não tinha testado um fone que era tão flat dessa maneira. Tem uns fones baratinhos, né, que são flats, mas lá não é flats. Aqueles fones baratinhos só tem médio, é uma coisa totalmente diferente. E aqui não. Eu senti assim, poxa, o fone muito magro. Até que um dia eu falei, tava indo dormir e falei, vou levar ele para me ficar ouvindo antes de dormir.
E aí mudou totalmente, porque eu estava num ambiente super tranquilo, um ambiente que eu estava descansando, né? Sem ruídos. E foi um momento que eu comecei a apreciar os detalhes. E aí, cara, mudou totalmente. Falei, caramba, isso daqui tava nessa música ou agora que os caras colocaram a nova versão que eles subiram? Porque quando você tem algumas frequências a mais, principalmente um grave ali, você sente os detalhes, porém tem os graves também que tá entrando ali na sua cabeça, começa a ter mais informação e que você não presta atenção em algumas coisas específicas. Então esse fone me gerou isso, ele me fez prestar atenção em outras coisas e esse foi bem interessante. Falando do palco sonoro dele, é um palco sonoro que não é muito amplo, porém ele é bem natural, ele vai entregar assim muito bem, mas é que a proposta dele não é ter esse palco sonoro gigante, então o sonoro dele é pequeno, mas a imagem dele é extremamente fiel. Mas você consegue ouvir, parece que foi colocado com pinças, assim, aqui, ali, entrega muito bem mesmo. Os subgraves é praticamente quase inexistente. Você começa a sentir ali a partir dos 40 Hz, um pouquinho, né, quando você ouve frequência por frequência. Na música ele aparece muito pouco. O grave é um grave bastante correto, é um grave que ele entrega, né, ele dá uma capinha ali de grave, ele te entrega o som, mas não te entrega a vibração. O que é isso? O grave ele te dá essa sensação, né? O grave ele te entrega um som, claro que é grave, mas por ser uma frequência que ela é mais lenta, então ele vibra, você sente, consegue sentir essa vibração. Por isso quando você está no show, né, quando você fica ali próximo ao palco, embaixo, né, que estão aquelas camadas de grave, você consegue sentir ali tremendo, porque o grave ele faz isso. Então aqui ele não te dá isso, né, essa sensação, mas ele te entrega um pouquinho ali. Os médios é o que se destaca desse fone aqui, que seria o principal dele. Ele entrega as vozes muito bem, as vozes masculinas, femininas, e ele entrega tudo o que está ali no grave muito bem. Ele não chega a embolar que você tem vozes, por exemplo, de homem, mulheres, guitarras, um sax rolando de fundo. Ele vai entregar tudo muito bem posicionado, principalmente as músicas que estão paneadas. Ele vai te entregar ali as regiões médias sem embolar em nenhum momento. Quanto aos agudos dele, ele entrega um detalhamento sensacional, porém, apesar de não ser forte, ele é muito sensível, porque quando você vai aumentando o volume, né, caso você queira ir subindo, como não tem grave, você não sente esse chão forte da música, então quando você sobe muito o volume, é a primeira coisa que vai te incomodar, mas é porque você está no volume muito alto e não porque o fone tem muito agudo. Então esses médios e agudos e detalhes ele entrega muito bem, coisa que você não encontra no fones dessa faixa de frequência. Então se você quer algo extremamente detalhado, de fones aí para baixo de $80, podemos dizer assim, creio que ele ficaria em primeiro lugar ali. Claro que você vai estar perdendo outras coisas, né? Vai estar perdendo, se você gosta um pouquinho de grave, ou nem um grave tão forte, mas em questão de detalhamento vai entregar muito bem. E outra coisa também, que ele é um fone extremamente X9, ele não perdoa para nada. Algumas gravações mais antigas, por exemplo, nesse caso aqui, é uma gravação de 1972, em que nesse momento você gravava com processo, era com fitas, né? Então quando você precisava fazer alguma alteração, não é aqui que você é gravado tudo por pista, você vai lá, tira e coloca e sem nenhum problema. Lá não, era muito mais precário. E aqui em 3 minutos e 15, a música ela meio que dá uma puxada para um lado e aqui você percebe. Eu creio que ali também tem um violino que do momento ele dá uma cortada e fica, parece com a metade do som. Os agudos daquele violino ele some, porque provavelmente deve ser uma emenda nessa gravação e ficou aparecendo isso daí, que em outros fones você quase nem percebe, mas aqui ele percebe bastante. E como conclusão, eu falei que ele é um fone onde os fracos não têm vez, e vamos lá, explicando. Primeiramente, pela questão de amplificação, ele é um fone que ele é extremamente preguiçoso para mover, né? Isso é legal porque também ele elimina qualquer tipo de ruído, né? Esse hiss que acontece em muitos fones, principalmente alguns fones KZSN, por exemplo, ou até mesmo o EDX que tem esse hiss de fundo, aqui não. Então ali já é a primeira vez onde os fracos não têm vez, você precisa um pouco mais de amplificação. O segundo ponto onde os fracos não têm vez é a questão de audiófilos, né? Você precisa ter um entendimento melhor de captar detalhes de músicas para você poder entender qual é a proposta desse fone aqui. Ele não é um fone para iniciantes. Se você está iniciando no mundo audiófilo e você quer aprender,
pega esse fone, você vai sofrer um pouquinho até você entender muito bem questão de imagem, detalhamento, diferenciação de sons, onde está vindo isso, você vai sofrer, mas para você vai ser uma escola muito legal, porque é um fone que tem essa característica que fones baratos não têm. Caso você queira, você pode colocar ali, tá usando no celular, né? Um pouquinho mais de grave também, ele já vai dar um copinho a mais ali. Mas eu sempre gosto de ouvir o fone da maneira que ele foi desenhado. Se for preciso, sim, às vezes eu vou lá e coloco quando estou com o celular, mas eu gosto de não mexer, sempre tratar no máximo no flat possível. É errado colocar? Não, esse baixo aqui é um baixo ativo, certo? Aqui, se você tem uma opção aqui de passivo, onde ele funciona só os captadores dele com o tone, ok? Que é como se fosse um agudo. Quando eu ligo o ativo aqui, é como se você estivesse ativando um sistema no fone, né? Quando você pega um equalizador que você coloca um pouquinho mais de grave, um pouquinho médio, um pouquinho mais de agudo. É errado? Não. É a questão de gosto de cada um, ok? Eita. Então, se você quer entrar para o mundo audiófilo, pô, um fone que vale bastante a pena. Eu curti pra caramba. Gostei, não posso ficar com ele, né? Porque preciso trazer mais fones aqui para vocês. Mas seria um fone que, se eu fosse um Thiago que não tivesse o canal, eu usaria sem nenhum problema. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque logo o próximo vídeo é do SSP. Então fica ligado que vem novo vídeo aqui do Mundop. E esse aqui você vai curtir também, ok? Esse aqui já é para um público um pouco maior, então fica ligado que você vai curtir. É isso aí, espero você no próximo vídeo. Até mais, valeu!